quando eu fiz 15 anos, eu estava muito bêbada e eu me lembro que alguém me deu um presente que era o crack e como se usava. Não lembro quem me apresentou, mas não esqueci como se faz, porque vicia, né? Quem me apresentou foi meu irmão, ele falava pra mim que era pra gente relaxar. Meu irmão, ele é dependente, acredito que desde os 15, 16 anos, ele está com 35, então já faz bastante tempo. A gente não descobre do dia para a noite, né? É um processo. E ele está em todas as cidades, inclusive naquelas pequenas, né? Talvez a gente pense assim que o crack é uma realidade de cidades maiores ainda, talvez a proporção seja de fato maior lá, mas existe sim já o crack nas cidades. A gente tem relatos de cidades pequenas assim, que a coisa tá feia, como brincam as meninas, né? Então, assim, o crack, ele já não tem fronteiras nesse sentido, assim, de que, é coisa de São Paulo. Surgiu mais acentuadamente nas grandes cidades, especialmente nas grandes metrópoles. Mas o crack hoje é uma droga presente também em pequenos municípios brasileiros, inclusive no estado de Santa Catarina. O crack também, que ele se apresenta em forma de pedras bem minúsculas, né? Então foram 679 até julho de 2017 apreendidas e 2016 foram 449 pedras, né? Então um pouco menos, né? Aqui nós estamos em julho de 2017, já temos 679 pedras e o ano passado, o ano inteiro, foram 449. De 10 casos, 8 são assim, começa bebendo, fumando, vai para maconha, vai para essas drogas de festa, êxtase, LSD, e aí acaba indo para a cocaína e para o crack. Então o crack geralmente ele está lá no último degrauzinho da escadinha, assim, onde já chegou no fim do poço. Como é uma droga altamente viciante, ela tem um funcionamento muito rápido na destruição da pessoa. Então é uma questão de meses, assim, até a pessoa atingir o fundo do poço e de lá não conseguir sair sem ajuda. Quem aqui gostaria de embarcar no Titanic sabendo que ele vai afundar? Aí é uma boa brincadeira e uma boa analogia, porque é a mesmíssima coisa em relação às drogas, né? No começo é uma promessa de uma viagem de luxo, uma viagem muito boa, que traz uma boa sensação, mas essa viagem ela está com destino marcado e é afundar. A questão da droga ela é constante, ela surgiu nessas nossas cidades que são menores, nossos centros menores, mais do interior, de um tempo para cá, né? Uns 10 anos, 12 anos, 15 anos talvez, e de lá para cá a gente vem tendo uma frequência de apreensões, uma frequência de prisões de pessoas envolvidas, seja com comércio de drogas, seja com o uso. A falta de dinheiro não tem se mostrado para nós como uma das principais causas. Na verdade, a gente tem já teve pessoas aqui que eram formadas em engenharia, já tivemos professoras, já tivemos pessoas que tinham comércio, né? Então, assim, não necessariamente se trata da falta de dinheiro. Desestrutura familiar, ambiente familiar conflituoso, não necessariamente, por exemplo, a separação dos pais, mas é geralmente um dos fatores que está presente na história delas. Então, estrutura familiar conflituosa, pais que já faziam um abuso de alguma droga. O que a gente encontra em 10 casos, 5 pelo menos, sem medo de ser exagerada, abuso na infância. No caso das meninas, né, isso é bem presente. E a gente encontra também aquilo que eu estava falando de bastante comorbidade, assim, situações em que a pessoa de repente desenvolveu uma depressão, não se deu conta de que o que ela estava passando era uma depressão, acabou utilizando, por exemplo, o álcool como medicação e depois acabou desenvolvendo vício. É uma sensação boa. Na verdade, o crack faz assim, ó, tu fica com os problemas. Daí tu não ama, tu não sofre, tu não sente fome, não sente necessidade de nada, de banho, comida, sede, nada. Você simplesmente morre. Você vira uma estátua, literalmente.
A função é só atrás do produto. 24,48. Ah, eu tenho que arrumar mais 10 para poder usar, mais 20 para poder usar. É só isso. Daí tu esquece da família, tu esquece dos filhos, tu esquece de tudo. Eu acho que é um tempo bem longo. Eu nunca fumei no cachimbo, igual as pessoas falam. Nunca fumei no cachimbo. Eles falam que a lombra, né, a sensação, é uma coisa que passa rápido, a deles. Então, nunca fumei assim, eu não sei explicar. Eu fumava ele junto com maconha. Chama mesclado, né? Você pega o cigarro e um pouco de maconha e o crack mistura, faz um cigarro e fuma. Então, eu acho que dessa forma demora mais, a tortura é maior. O primeiro cigarro você relaxa, né? E depois nada não presta mais. É medo, é pânico, é pavor, é tristeza, é um monte de sensação misturada. Primeira coisa, te deixa ligado. Só que depois você começa a ter alucinações. Por exemplo, alguém está te seguindo, a polícia, tipo, os parentes. Só que aqui, esse medo é gostoso de sentir. É estranho isso. Eu sempre falava que a gente paga para ficar com medo, cabreiro. Tipo, a pessoa fica, não pode. A impressão que dá para ouvir a respiração de pessoas, o passo, a pessoa tá a não sei quantos quilômetros atrás de ti, assim, é na tua frente, e tu consegue ouvir a pessoa vindo. Geralmente, quando uma pessoa chega ao ponto de pedir ajuda para um lugar de internamento, é porque ela já tentou outras alternativas e não conseguiu, ou porque ela realmente chegou a uma situação tal em que, se ela não tomar uma providência, ela morre, né? Então, geralmente, elas chegam muito abaixo do peso. Depois de um mês é visível assim, a mudança já fisicamente falando, porque a pessoa que ela se viciou mesmo, ela é capaz de passar 10 dias sem se alimentar. Ela só bebe água e fuma o crack dia e noite. Eu cheguei a ficar eu sou uma mulher alta, eu tenho 1,67 m, cheguei a ficar com 47 quilos, sabe? Na época meu filho sofreu muito, foi bem difícil. A reação é sempre de acolhimento, né? Pelo menos dentro do meu lar foi assim, da gente querer ajudá-lo e muitas vezes a gente achar que está ajudando e não conseguir ajudar, porque a família toda adoece. Esse que é a grande problemática, né? Não é só o usuário que precisa de ajuda, os familiares também precisam. Minha mãe já fez vários boletins de ocorrência, inclusive medidas protetivas que não foram deferidas, né? E que eu entendia que deveriam ser, mas enfim, né? Ameaçava meu pai sempre procurou ajudar ele, né? E quando nos últimos, acho que 2 anos, meu pai ficou pagando aluguel para ele em um local diverso. E daí, assim, meu pai, além de pagar o aluguel, meu pai dava uma cesta básica para ele e levava comida. E aí um dia ele queria mais dinheiro, meu pai não tinha, e ele ficou com o carro. Disse que meu pai não ia sair enquanto ele não desse o dinheiro, né? Até a gente acionar a polícia ir lá e ser liberado, porque ninguém sabe o que faz com o usuário, né? Roubar foi a pior coisa que eu fiz. E foi bem recente. E é uma coisa meio difícil, assim, mas pra mim, eu nunca tinha feito isso. E é por isso que eu tô aqui hoje, porque pra mim foi o fim. Eu nunca roubei, mas tem pessoas que roubam, né? Eu já mangueei, já contei história para pessoas bater na casa, mentir que eu estava sem nada dentro de casa e estava desempregada e eu precisava do dinheiro porque era para uma receita. Na primeira vez não é mais desejo, é necessidade. Eu acho que teu corpo necessita daquilo. A gente nunca quer. Eu, pelo menos, eu não sei. As pessoas, é uma coisa que eu nunca aceitei isso na minha vida. Eu comecei como uma brincadeira, não fui com um amigo na rua, nunca fui de estar saindo. Então, nunca aceitei isso na minha vida, nunca. Então, eu já tenho sofrido muito com que a carne, o nosso corpo fica cansado de lutar. Sempre me pergunto, o que é pior? É pior você ser dependente de crack ou é pior você ser dependente de álcool, por exemplo, né? As duas coisas são muito complicadas, porque quando o vício se estabelece,
Você não está envolvido naquilo só corporalmente falando, mas as suas emoções, o seu psicológico também já se programou daquela forma, né? Então a dificuldade de sair do crack é que normalmente ele vem depois de muita coisa, assim. A gente nunca desistiu do meu irmão, né? São, acho que quase 18 anos aí de luta. Hoje ele está em condição de rua. E mesmo assim a gente tem um contato, mantém um contato. Estamos dentro da legalidade tentando fazer com que ele seja tratado, que ele aceite o tratamento, porque ele não aceita. Ele diz que é um estilo de vida, uma opção dele. E ele está agora com pedido de internação compulsória. Daí que eu falo da burocracia, né? Está desde junho. Por mais que seja uma medida de urgência, a gente está esperando que o oficial de justiça vá lá, daí ele seja pego, seja encaminhado para o CAPS, seja feita uma avaliação. E a gente também tem o receio dessa avaliação, porque ele já foi tratado durante 4 anos no CAPS. E nesses 4 anos ele teve altos e baixos, né? Então ele retornou. Questão do tratamento do crack, né? Como é que é feito, de qual forma? Demora muito tempo? Tratamento, assim, quando a pessoa aceita, a gente encaminha, às vezes, né, na maioria das vezes tem que ser hospitalizado, um usuário de crack numa fase aguda do uso. Então, lá no hospital, a gente faz um processo de desintoxicação dele, né, afasta ele completamente da substância, entra com medicamento, se necessário, e geralmente é necessário para conter o paciente, assim, para acalmar o paciente, porque a síndrome de abstinência do crack é muito forte. E se mantém o paciente até o final da fase de desintoxicação, que ali no Hospital Samaria geralmente dura de 15 a 30 dias. E claro, o tratamento não para por aí. Ele é encaminhado para algum serviço, tipo CAPS, né, ou consultório, para continuar o tratamento de forma ambulatorial. O governo começou a reconhecer as comunidades terapêuticas como um trabalho que não pode ser feito por ninguém, né? Porque o CAPS ele trabalha com a redução de danos e a gente trabalha mais na perspectiva de abstinência total. E a gente tem, inclusive, muitas meninas aqui que já tentaram o tratamento no CAPS, mas que no caso delas não se aplicou, não foi o suficiente, não conseguiu largar o vício, né? E dentro da comunidade, então, conseguiram. Então, sem falar assim que o CAPS funciona ou não, a comunidade terapêutica funciona ou não, são só estratégias diferentes que trabalham com a mesma questão. Eu tenho certeza que ele não consegue ver outra alternativa para a vida dele, mas que no fundo ele não quer isso para a vida dele. Porque é impossível que uma pessoa que teve tudo do bom, do melhor, né, que teve uma casa, um cobertor, comida, né, chocolate, bala, todas as coisas que, né, podia ir no cinema, podia viajar, eu não consigo entender que uma pessoa prefere ficar na rua, passando necessidade, passando frio, pegando chuva, né, não tendo um calçado, tendo que brigar com outro usuário, com um bêbado, né? Isso não é situação, isso não é vida. Se a pessoa está escolhendo isso é porque ela realmente está doente. A gente não pode se culpar pelas escolhas equivocadas dos outros, né? Isso que eu digo, porque esse sentimento de culpa que os meus pais carregam, e eles não foram falhos, ainda que em algum momento da vida do meu irmão ele tenha se sentido uma pessoa vulnerável, ou alguma questão de infância, né? De repente, eu não sei, meu pai nunca foi uma pessoa agressiva, mas de repente deu uma pomada a mais, enfim. Eu também tive a mesma criação, então eu acho que eles não são responsáveis por nada, né? Porque quem dá muito amor não pode ser o culpado, né? Eu brinco que na psicologia a gente é meio treinado assim para atender uma coisa de cada vez, né? Vou atender esse caso que tem depressão, eu vou atender aquele caso que foi abuso, eu vou atender aquele caso que é dependência química. Não é assim aqui no Serene. Você tem uma pessoa que tem depressão, que passou por um abuso, que tem uma desestrutura familiar muito grande e também tem a dependência química. Então é um combo assim que se você parar para imaginar como uma pessoa consegue lidar com tudo aquilo, a gente acaba até entendendo porque chegou aonde chegou, né? Mas tem um preço por essa coisa gostosa e é muito amargo, se torna muito ruim. Não vale a pena trocar o futuro, família, sonho, portas abertas por causa de uma bolinha, por causa de uma peteca, porque vai ser sempre assim. Uma peteca é muito para viciar e 1 quilo vai ser pouco para você fumar. Então, rejeita a primeira bola.